O nosso tema de hoje, nós iremos falar então sobre síndrome da Caldequina. Tá? Bom, nós vamos mostrar inicialmente o sumário, o que nós vamos abordar hoje. Vamos começar pelas considerações iniciais, a definição, noções do ponto de vista de anatomia, classificação, epidemiologia, etiologia, o quadro clínico, o diagnóstico, as formas de tratamento, a reabilitação e o prognóstico, para esses pacientes. Vamos então dar início aqui pelas considerações iniciais. Esse termo cauda equina, ele vem do latim, então a palavra cauda, tem esse significado de rabo ou cauda mesmo em português, e a palavra equina significa então cavalo, seria como rabo de cavalo ou cauda de cavalo, se nós fôssemos traduzir esse termo cauda equina. A síndrome da Caldequina, ela é uma afecção que ela é grave porque ela pode causar insuficiências e incapacidades tanto do ponto de vista físico como também mental. Por que mental? Porque também os pacientes, isso acaba comprometendo quando você tem comprometimento de esfíncteres, tanto do ponto de vista vesical como com relação à parte também da terminal de intestino, você vai ter um impacto sobre a vida desses pacientes. Então, o paciente é um tipo de sequela que acaba sendo trazendo bastante incômodo para esse paciente, não só do ponto de vista físico, como também psíquico, que acaba abalando esses pacientes. A síndrome da Caldequina, isso é importante que a gente já lembre, já desde essa parte do nosso primeiro contato, falando sobre esse tema, que o diagnóstico é um diagnóstico eminentemente um diagnóstico clínico. Então, diagnóstico clínico. E que, claro, que pode ser e deve ser utilizado também de exames de imagem, mas no sentido complementar, no sentido da busca, da etiologia, da causa que leva a essa síndrome da Caldequina. A síndrome da Caldequina, então, ela deve ser considerada como uma verdadeira urgência, do ponto de vista cirúrgico, porque, embora tenham trabalhos que mostrem que talvez não tenha uma diferença muito grande com relação ao tempo, trabalhos atuais, trabalhos inclusive que a gente vai mostrar aqui, realizados na própria Clínica Mayo, onde mostra que não existe uma diferença tão grande com relação aos resultados desses pacientes que foram abordados do ponto de vista cirúrgico com menos de 24 ou com 72 horas. Mas o correto é que é uma síndrome onde existe uma compressão nervosa e a busca deve ser por tentar aliviar ou liberar essa área de compressão nervosa no menor espaço de tempo possível. Então, por isso, não é um tipo de procedimento, o paciente chega com uma dor lombar e aí você suspeita de uma Caldequina e você diz, não, vamos dar uma medicação analgésica, vamos dar simplesmente um corticoide, ele vai para casa e aí nós começamos com fisioterapia na próxima semana, manda ele voltar daqui a 2, 3 semanas. Isso é uma forma assim que nós corremos o risco aí sim de termos aqueles processos, conforme a gente já comentou aqui na fase inicial. Então, é um procedimento com compressão nervosa, e ele deve ser liberado, deve ser, então, feita uma descompressão dessa parte nervosa, obviamente no menor espaço de tempo que seja possível. Veja, por exemplo, aqui, quando a gente fala em termos de má prática, a alegação, então, média, desculpa, eu falei para vocês na Itália, na verdade é no Reino Unido, os casos, então, médico-legais de síndrome da Caldequina, eles chegam a ser acionados em torno de $400 mil, e 50% desses casos de pedidos acabam sendo acatados. Então, nós temos que levar isso em consideração também para atuarmos da melhor maneira possível. Bom,
Vamos ver agora com relação à definição da síndrome da caldequina. Então, a caldequina, por si só,